Ok, pessoal, vamos mergulhar hoje num material bem interessante. Sobre entender melhor as pessoas, né? A gente vai usar uns trechos do livro Especialistas em Pessoas, do Tiago Brunetti. A premissa é forte, sabe? Diz que, no fim das contas, nossos relacionamentos é que vão dizer se a vida valeu a pena. É uma ideia poderosa, né? Impacta diretamente em como a gente vive. E ele começa fazendo uma distinção que eu achei ótima, entre o tal mundo ideal, onde todo mundo se ama, se entende, lindo, né? Aham, aquele sonho. E o mundo real. Esse sim com inveja, gente criticando, os desentendimentos do dia a dia. Que é onde a gente vive, né? Não tem como fugir muito disso. Exato. E o livro se propõe a ser tipo um guia para navegar nesse mundo real. A sacada principal parece ser: não adianta investir esperando o retorno exato das pessoas. Uhum. Isso leva à frustração, né? Pois é, o foco deveria ser mais em se conhecer, tipo, profundamente mesmo, para daí sim conseguir entender melhor o outro. E faz todo sentido. Porque se pensar bem, quase tudo que a gente quer na vida, sei lá, sucesso, felicidade, envolve outras pessoas, né? Sim, sempre envolve. Então aprender a lidar com gente não é só uma habilidade legal, é meio que essencial. O autor argumenta que destravar as relações é quase como destravar a própria vida. Nossa, é forte isso. E falando em destravar, ele traz uma teoria que eu achei bem curiosa. A teoria das 3 esferas de amizade. Ah, essa eu vi. Inspirada na trajetória de Cristo, né? Isso, ele divide assim. Primeiro, os amigos estratégicos. Sabe, aquelas conexões que podem ser importantes para o nosso futuro, para abrir portas. Tipo, os 500 seguidores que Jesus tinha, segundo o livro. Entendi. Contato-chave, digamos assim. É. Depois vem os amigos necessários. São aqueles da convivência mais diária. Colegas de trabalho, vizinhos, pessoas importantes para o nosso dia a dia funcionar. Tipo o exemplo que ele dá do vizinho, né? Esse mesmo. O vizinho que cuida do jardim e o cara dá uns ingressos VIP para ele. Uma troca, uma convivência necessária. Faz sentido, uma relação funcional. E, por último, os amigos íntimos. Esses são poucos, né? Aqueles para nossa sobrevivência emocional mesmo. Para desabafar, contar segredos. Os que ficam depois que a poeira baixa, sabe? Uhum. O círculo mais fechado. E o interessante aí é a questão da maturidade que ele cita, né? Do André, que apresentou Pedro a Jesus. Sim, e depois não ficou no círculo mais íntimo, mas aparentemente sem ressentimentos. Aceitou o lugar dele ali. E analisar essas esferas é fascinante porque não é só para classificar por classificar, né? Não, claro que não. A grande sacada para mim é como isso ajuda a gente a gerenciar as expectativas e onde a gente coloca a nossa energia, a nossa confiança. Exato. Nem toda amizade precisa ser super íntima para ter valor, né? De jeito nenhum, cada uma tem seu papel. E isso conecta com outra ideia, a tal teoria das associações. Como o fato de você estar conectado a alguém. Até por uma foto numa rede social. Exato. Como isso te liga, querendo ou não, aos amigos e até aos inimigos daquela pessoa. É uma rede, né? É. Tipo, postar foto com camisa de time A ou B, ou pregar numa igreja versus num teatro, como ele cita. Tudo comunica e te associa. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar tão a fundo nisso. E essa gestão toda de relações leva a outro ponto. Quem a gente escolhe ter por perto e quem a gente meio que tem que conviver, né? Os incontornáveis e os contornáveis. Isso. Os incontornáveis são aqueles que, bem, não tem muito para onde correr. Família, chefe. A sugestão do livro não é ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Uhum. Não adianta brigar com a realidade. É, mas sim buscar um jeito de lidar. O perdão é uma ferramenta poderosa que ele menciona, usando o exemplo de José do Egito perdoando os irmãos. Uma história forte, né? Fortíssima. E mostra uma inteligência emocional absurda. E do outro lado tem os contornáveis. Aquelas pessoas que a gente pode escolher evitar, ou pelo menos contornar a situação. Tipo. Ah, sei lá, o cabeleireiro que não te agrada mais. Você troca. O vizinho que pega sua vaga. Talvez dê para resolver com flexibilidade, sem precisar de uma guerra. É a analogia da água, né? Que desvia da pedra em vez de tentar quebrá-la. Perfeito. Busca o caminho de menor resistência, mais inteligente. E para fazer tudo isso, para navegar entre contornáveis e incontornáveis, para gerenciar as esferas, a gente volta para a inteligência emocional, né? Sem dúvida. Porque, assim, quanto do conflito que a gente tem com alguém vem realmente do outro?
E quanto vem da nossa própria dificuldade em lidar com as emoções, ou de não querer se ver no espelho que o outro representa. O livro fala disso, dos espelhos da vida. É verdade, o capítulo 7. Às vezes o que irrita no outro é algo nosso, né? Muitas vezes. E tem aquela frase forte também, acho que ligada ao filme A Lista de Schindler, sobre como a culpa muitas vezes é jogada em quem não pode se defender. Isso mostra como a gente projeta as coisas, né? Nossa, pesado, mas real. E tem que ter controle dos impulsos para não sair atropelando tudo, como ele diz, igual criança correndo atrás da bola sem olhar para os lados. Exato. E falando em coisas que podem atrapalhar, tem os ladrões da alegria. Ah, esses capítulo 5, né? Pessoas que, às vezes até sem intenção, os desinteressados, como ele chama, que Uhum. acabam jogando um balde de água fria na nossa felicidade. Aquele comentário sobre o vestido ser igual ao de não sei quem, ou a crítica sobre o carro novo que bebe muito, Quem nunca passou por isso, né? É muito comum. demais. E aí a sugestão é desenvolver uma blindagem emocional. Reconhecer os nossos gatilhos, o que nos afeta. É isso. E para lidar com tudo isso, para construir relações mais saudáveis, o livro aponta para alguns pilares no final, né? Oração, que pode ser interpretado como essa conexão mais profunda, espiritualidade. Sim. Ou autoconexão, talvez. Isso. E inteligência emocional, de novo, e comunicação assertiva. Fundamental saber se colocar sem agredir. Totalmente. No fim, acho que a grande mensagem é essa reflexão. Pessoas ferem, outras curam. E aí vem a escolha. Que tipo de pessoa a gente quer ser nessa dinâmica? A que fere ou a que ajuda a curar? Uma escolha diária, praticamente. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, parece que ser um especialista em pessoas não é sobre manipular, né? Não mesmo. É muito mais sobre se dominar, autoconhecimento, saber lidar com as próprias emoções, para aí sim conseguir construir pontes, navegar nesse mundo real de um jeito mais sábio, mais consciente. Perfeito. E fica talvez uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo a gente. Será que a gente está colocando as pessoas nas esferas certas na nossa vida? Boa pergunta. Ou será que às vezes a gente está tratando um contornável, alguém que a gente poderia só desviar, com a intensidade e o desgaste de um incontornável? Gastando uma energia danada que poderia estar nutrindo relações que realmente importam, que nos fazem bem. Nossa, profundo isso. Uma pergunta que vale a pena a gente levar para pensar, né? Com certeza. E olha, para quem sentiu que esses pontos tocaram de alguma forma, que ressoaram, o material original, o livro Especialistas em Pessoas, com certeza vai muito mais fundo em tudo isso. Vale a pena conferir se o tema interessou.